estou muito preocupado com as tarefas que o meu horizonte visual alcança. Eu tenho 74 anos e meio, eu não tenho a tua idade. Eu acho que o que eu posso fazer agora, posso fazer agora, pensando numa sociedade socialista, é lutar pela democracia. E antes que você me faça a pergunta, porque certamente virá, eu conheço um pouco você, não é, caro amigo? Você vai me dizer, mas você quer contra o status quo presente, atual, contemporâneo? Isso que é uma frente democrática. É isso mesmo que eu quero. É isso mesmo. Mas para que o futuro seja pensável, as forças de esquerda têm que estar minimamente articuladas e estando na dinamização dessa frente democrática. Olha, o confronto de classe, reduzido a seus termos mais simples e esquemáticos, burguesia e proletariado, não vai sair do horizonte histórico enquanto essas classes se mantiverem. Como eu aposto na vitória daquela que Marx dizia ser a classe portadora do futuro, ou seja, os trabalhadores. E quando falo trabalhadores, eu vejo no centro dos trabalhadores um núcleo duro do proletariado. Não é um negócio vago, todo mundo quer salariado, não é bem assim. Pois bem, eu vejo que nós chegaremos a um ponto de extremo limite. Mas quero dizer que nenhuma vitória do socialismo, por qualquer tipo de meio, por qualquer tipo de meio, vai se resolver com a emancipação dos trabalhadores. O Marx e o Engels são muito francos numa passagem que é frequentemente esquecida. Num momento de tensão máxima, essas duas classes, se o proletariado não se emancipar, ou seja, se ele não vencer, elas ambas estão ameaçadas de mútua destruição. O que você vê hoje nesse estágio atual do capitalismo? Ora, o que você vê é que se não houver uma solução democrática progressista, ninguém vai resistir. Essas duas classes vão se destruir mutuamente. Eu me embalei na minha entrada na adolescência com aquela história de que o mundo marcha para o socialismo. Não, não marcha, não. Ele pode ir para lá se a gente fizer esforços. Eu não sei se isso ajuda a pensar. Ajuda, sempre ajuda. Uma pergunta de um outro espectador nosso, Marcelo Lopes, contribuiu com 5 euros. Estou gostando dessa história de contribuições em euro, que a gente multiplica por 6. É bacana. Professor, o que você acha da reivindicação da China de ser uma democracia, apesar de ser diferente das democracias burguesas ocidentais? Olha, vamos lá. A China viveu a última grande revolução do século XX. A Revolução Chinesa foi um largo processo que durou cerca de 3 décadas e foi uma revolução muito curiosa. Foi uma revolução com objetivos de emancipação proletária, mas de base fundamentalmente camponesa. Ela tem peculiaridades. Quando alguém me pergunta sobre a China hoje, eu conto uma história verdadeira. Atenção. Quando eu nasci, no remoto 1947, o hipódromo de Pequim, lugar de corrida de cavalo, tinha uma placa na porta principal. A placa, em mandarim, em inglês e francês, dizia o seguinte, textual isso, hein? É proibida a entrada de cães e de chineses. Escuta, eu estou vivo, nasci 2 anos antes da Revolução, olha o que é a China hoje. Olha o que ela é hoje. Do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas, a partir dos anos 70, a China viveu uma outra revolução. Agora,
Se o Marcelo me pergunta se ela é uma democracia, eu quero te dizer que, mesmo no plano político, eu tenho muita dificuldade de entender a China como uma democracia. Eu estou convencido de que o avanço, o progresso na China vai implicar transformações políticas significativas. Mas eu acho muito complicado. Ô, Marcelo, me desculpe, mas eu acho muito complicado defender a China como uma democracia popular. Eu diria que é um país em profunda mutação, não é? E em mutação, eu diria, radical, que pode abrir caminho para uma sociedade onde a liberdade ser liberdade. Eu quero dizer, o Breno deve saber disso. Quando um escritor soviético era punido por publicar um livro, eu sempre levantei a minha voz contra isso. Um regime que não resiste, que se sente ameaçado pela publicação de um livro, não merece a minha solidariedade integral, não. Como é que é isso? Eu quero que todos tenham o direito à livre expressão do pensamento. E quero que respondam jurídica e legalmente pelas implicações dessa expressão. Não tem nenhum anarquismo na minha concepção. Eu quero uma sociedade organizada, com instituições sólidas, com limites muito claros para a ação dos seus membros. Agora, caramba, eu gosto muito de poder estar falando aqui o que eu estou pensando. Eu não quero democracia só para mim, não. Eu não quero liberdade só para mim, não. Eu quero que a liberdade se torne o fundamento da prática social. E eu quero dizer que eu não vejo nisso nenhuma utopia. Eu vejo que o caminho, primeiro é longo. O Breno, eu estou convencido que eu não vou assistir à transformação socialista da sociedade brasileira. Isso me faz recolher as minhas aspirações, os meus ideais socialistas? Não. Eu quero lembrar que a Constituição da Ordem Burguesa implicou um processo multissecular. Nós não chegaremos ao socialismo pelas vias mais tranquilas, idílicas e suaves. Não, haverá muito confronto de classe. Já está havendo. Os monopólios organizados pela burguesia, que estão nas mãos da burguesia internacionalizada, já estão acentuando a luta de classes. Isso se passa diante dos nossos olhos. Atenção, não é para daqui o futuro, não. É só dar uma olhada nas manifestações, sabendo lê-las, daqueles que controlam o poder econômico hoje. E atenção, não me venham dizer que a direita não sabe nada da história. Não é? Isso foi uma bela ilusão em que a Simone de Beauvoir caiu. Eles estão cheios de assessores, de pesquisadores, e sabem exatamente quando tem que mudar o tom. É só vocês olharem hoje o tom dos editoriais do Estado de São Paulo, não é? Do Globo. Olha, nada com o atual presidente da República. Criticam as suas posições políticas. Agora criticam porque ele não foi capaz de levar a cabo o modelo que eles tinham na cabeça e cujo representante é essa figura do ministro da Economia. É só por isso. Você não vê uma discordância substantiva, atenção, substantiva de porta-vozes burgueses em função do modelo econômico brasileiro. Quando vê isso, é no sentido da sua, aspas, maior liberalização. Então, é preciso tomar cuidado com o canto de amor democrático dos editorialistas do Estadão e do Globo, e de outros organismos mais.